Será que a gente pode utilizar ditados populares na nossa redação? Essa é uma dúvida frequente. E aí, o que você acha? Bom, utilizar os ditados populares no texto é possível? É possível, não há nada que proíba a utilização. Só que você tem que utilizar de forma consciente. Primeiro, considere qual é o tipo, qual é o gênero textual que você vai produzir. Então, os ditos populares, vamos pensar assim, eles são populares, então eles não têm uma base muito, digamos assim, confiável, né? Então, se eles são populares, eles são mais pertinentes em textos que se aproximam dessa popularidade ou da informalidade ou da pessoalidade. Por exemplo, um artigo de opinião a ser publicado num jornal, ele permite que você se posicione de forma bem evidente, utilizando a primeira pessoa e utilizando expressões que são próprias de sua autoria ou da sua reflexão. Então, utilizar os ditados populares nesse contexto de opinião bem pessoal é legal. Em textos narrativos também, eles podem ser encaixados de alguma forma e também você pode utilizar em resenhas quando o seu público não for um público tão formal ou o local de publicação também não for muito formal. Então, ali cabe bem você colocar um dito popular. Mas um detalhe, ele tem que estar bem contextualizado, ele tem que ser coerente com o assunto que você vai tratar ou com a ideia que está sendo discutida, beleza? Agora, o que você não pode é utilizar o ditado popular como um argumento. Bom, a gente não sabe quem que disse, né, o ditado popular. Você não fala assim, Deus ajuda quem cedo madruga, segundo Platão. Você não faz isso. Então, ele não serve como um argumento porque ele não tem uma fonte confiável. Então, quando que você vai utilizar na sua redação? Já que eu não posso fundamentar minha ideia com ele, né? Você pode utilizar como uma alusão, como uma forma de chamar o leitor a refletir sobre aquele aspecto. Então, iniciar um parágrafo, iniciar a contextualização inicial com o ditado popular, fica legal, mas depois você tem que explicar o significado dele. Ele não pode simplesmente ficar lançado ali na sua redação. Então, é necessário citar como alusão, citar como uma referência para reflexão, mas na sequência explicar o porquê que você citou o tal ditado. Beleza? Agora algumas dicas para você utilizar os ditados populares, se você gosta muito, se você conhece muito, para ampliar o seu repertório, tanto argumentativo quanto repertório linguístico, e também para praticar a escrita com alguns exercícios mais divertidos, digamos assim. Bom, a primeira coisa que você pode fazer é pesquisar a origem dos ditados populares. Então, pesquisa lá. Hoje a internet, graças a Deus, ajuda a gente em muita coisa. Então, você pode colocar no Google e descobrir a história. Você vai perceber que tem a ver com alguma região, com algum período importante, com alguma autoridade. Por exemplo, ser Caxias. Você sabe de onde vem isso? Então, vale a pena pesquisar que você vai se surpreender o que significa essa expressão. Então, descobrindo a origem, você amplia o seu repertório argumentativo. Outra dica é você reescrever os ditados populares, ou um único. Quando você tenta explicar o significado dele, quando você coloca com a sua linguagem o que ele significa, fica mais fácil lá na sua redação você também utilizar. E aí você vai ampliando o seu senso crítico, o seu repertório de linguagem, porque você tem que utilizar palavras que sejam mais formais, digamos assim, para explicar algo que é típico da oralidade. Também, fazendo isso, você treina a transposição de uma linguagem figurada para uma linguagem mais concreta. Isso é bem legal de fazer e vai te salvar em muitos momentos que você não consegue explicar uma ideia. E por fim, aproveite os ditados populares também
para associar a algum fato real. Então você tem lá, Deus ajuda quem cedo madruga. A qual fato cotidiano, a qual assunto, a qual tema eu posso associar esse ditado popular? Então, em que situação, né, em que contexto você utiliza esse ditado? Quando você consegue associar a situações reais, o ditado ele vai ficando mais concreto. E aí, mesmo que no momento da escrita ele seja a única coisa que vem à sua mente, você vai conseguir se desfazer um pouco dele e transformar ele de uma maneira mais concreta, de uma maneira mais válida na sua redação. Beleza? Então não despreze os ditados populares, mas aproveite aquilo que eles têm de bom pra gente também. E aí, gostou desse vídeo? Então curte ele aqui, comenta quais ditados populares você gosta e espero você no nosso próximo vídeo. Tchau!